Fala, Lecoder! Se tu ainda não me conhece, eu me chamo Gustavo Lewandowski, trabalho há mais de 6 anos com desenvolvimento Android nativo. Eu lidero o projeto chamado Lecode, que tem como objetivo dar um roteiro de aprendizado para pessoas iniciantes na área da programação. Então, se esse conteúdo de hoje for relevante para ti, eu peço que tu te inscreva no canal, fique ligado que logo mais vem novidades. Então, no vídeo de hoje, a gente vai falar sobre erros comuns para te evitar na área da programação. Beleza? Isso é super importante, tá? Para te conseguir avançar na tua carreira e para tua satisfação pessoal também. Bom, para descrever o primeiro tópico, nada melhor de contar uma história, tá? A história ela consegue ilustrar perfeitamente. Então, vamos imaginar que tu conseguiu a tua primeira vaga como desenvolvedor júnior e tua missão é implementar um aplicativo de gerenciamento de tarefas, no qual nesse aplicativo tu precisa utilizar uma biblioteca que é open source. E tu vai lá implementar a biblioteca, né? Tu recebe a tarefa, já começa a meter a mão no código e aí tu começa a enfrentar alguns problemas. Após muitos erros, tu consegue fazer funcionar a biblioteca, entrega para a produção, né? Passa pelo review lá da equipe e tu consegue pôr essa tua solução no mercado. Depois, essa tarefa ela retorna com alguns problemas críticos de segurança. E que se tu for olhar mais a fundo, tu percebe que esses problemas críticos tu poderia ter evitado se tu tivesse lido a documentação. Assim como se tu tivesse lido a documentação, tu teria evitado horas de trabalho e retrabalho para te entender o que deveria ter sido implementado e a forma correta. Então, tá aí a importância, né, de tu ler a documentação e os guias antes de iniciar as tuas atividades de programação. Tome muito cuidado nisso, porque a gente como programador tem muita ansiedade e logo quer meter a mão no código. Nesse segundo tópico a gente vai falar sobre o tabu de gênio, tá? Que é uma questão super importante que eu vivo falando no Instagram, inclusive, que é a imagem que te vendem sobre programação, que tu precisa ser um gênio na programação para te estar na área, né? Te vendem um filme da Matrix, te vendem um filme que tu precisa estar naquela tela verde lá, descendo as letrinhas, e que tu precisa ser um mega hacker, e isso não é verdade. E como isso influencia no teu início na área, tá? Tanto por tu achar que tu precisa saber tudo, e aí tu fica te cobrando demais, e aí de repente tu não lê as documentações como deveria ter lido, ou não pesquisa o que deveria ter pesquisado, que daí cai no tópico 1, e também influencia no teu ego, né, que tu acha que tu precisa ser um gênio, e isso pode influenciar também nesse tópico que a gente vai falar. Então, nesse tópico é sobre receptividade a feedback, tá? Inclusive, por causa desse tabu de gênio, muitas vezes o pessoal se fecha e não quer aceitar feedback externo, porque acha que, sei lá, passou noites em claro estudando, acha que sabe bastante, só que isso não é uma verdade, tá? Então, quando tu é júnior, tu acha que tu sabe tudo, e aí tu vai avançando na carreira até tu saber que tu não sabe nada, né? Porque programação é algo que está sempre em mudança e que tu tem que estar sempre aprendendo. Então, é importante tu estar disposto a ouvir o teu time, a ouvir o teu líder técnico, a outros desenvolvedores sêniores da tua equipe, para te buscar melhorar e saber onde melhorar também. Então esteja aberto a receber feedbacks, tá? Esse é um ponto super importante e que é um erro comum que muito dev comete. E não é só no feedback que a gente está falando. Quando a gente fala dessa parte de comunicação, a gente está falando na comunicação como um todo. Então tu não ter medo, tá, de demonstrar que tu não sabe alguma coisa, porque tu é júnior, cara. Então muitas vezes tu vai receber uma atividade que tu não vai conseguir entregar, e é importante o quanto antes tu comunicar, tá? Quem tá gerenciando aquela atividade,
para ela ficar, para ficar visível e ela saber o que fazer com aquilo, né? Para de repente chamar uma outra pessoa para te ajudar, para conseguir tirar esse impedimento, né? E vocês conseguirem avançar. Porque lembre também que tem uma entrega por trás daquilo, né? Tu precisa entregar aquela atividade porque tem um cliente esperando lá na ponta, né? Então tu não tá ali só desenvolvendo um código. Esse código vai para a rua para atender uma solução de um cliente que está esperando. E se tu fica segurando aquilo ali por causa de uma trava tua, tu tá afetando a empresa. Então, tu não demonstrar que tu não sabe alguma coisa, tu tá afetando a empresa. E isso é um problema, tá? Porque nesse caso aí tu quer ser um herói. E isso é legal, tá? De um certo ponto de vista, tu quer assumir uma responsabilidade para ti e tu quer resolver. Só que tu tem que entender que existe um tempo limite para isso, porque no final tu tá impactando o teu time como um todo. Então, muitas vezes é mais fácil tu chamar o pessoal e o pessoal te ajudar e tu resolver em uma manhã, entender onde tu estava errando e conseguir avançar e conseguir entregar resultado, do que ficar semanas naquele problema e a empresa e o time como um todo sofrendo. Então, tome cuidado nisso, tá? Peça ajuda quando necessário. Bom, a gente já falou sobre a importância de tu ler, né, controlar a ansiedade, sobre tu baixar o teu ego, né, ter cuidado com o tabu de gênio, ser receptivo a feedbacks e saber comunicar quando tu não sabe alguma coisa. E aí nesse tópico 3, a gente também faz um processo inverso, que a gente falou bastante sobre pedir ajuda, né? E agora quando tu não deve pedir ajuda. Então, no tópico 3 a gente fala sobre quando tu não deve pedir ajuda. É meio controverso, tá? É que existe uma linha tênue entre quando tu deve pedir ajuda e quando tu não deve pedir ajuda. Muito deve, né? Isso vai de perfil para perfil de quem está começando. Tem alguns devs que usam o pedir ajuda como muleta, tá? Então eu estou com uma dificuldade, eu peço ajuda. Eu estou com uma dificuldade, eu busco alguém para me ajudar. E qual que é o problema nisso? De novo, tu tá impactando o teu time, tu tá te impactando e tá impactando a empresa. Porque quando tu tira o dev lá, teu colega, que deveria estar na função dele, desenvolvendo a atividade dele, tu tem que pensar que tu tá consumindo o tempo dele, afetando uma entrega que seria importante para a empresa, para ele te ajudar. E no momento que ele te ajuda e tu não busca aprender por si, tu nunca aprende. E aí, se tu nunca aprende, tu sempre vai precisar de ajuda. E aí tem um impacto, né, generalizado e tu não avança. Então, tome muito cuidado com muletas, né? Então, só peça ajuda quando tu já estressou o suficiente, né? Então, quando tu já leu a documentação, tu já tentou implementar, tu já enfrentou problemas, tu já depurou, tu já estourou o prazo, né, o tempo, tu vê que o tempo tá passando e tu precisa entregar e não tá rolando, né? Então, quando tu realmente precisa da ajuda daquele dev, tá? Então, tome muito cuidado nisso e a gente já vai entrar no próximo tópico, tá? Que encaixa perfeitamente nessa situação. Então, no tópico 4, a gente fala sobre pedir ajuda, mas com base em dados, tá? Então, seja data-driven, tá? Que é um termo aí usado para te se basear em dados. Então, quando tu pedir ajuda, procure exemplificar exatamente onde está o problema, quais abordagens tu já tentou que não resolveu. Tente entender o porquê daquele problema. Tu não consegue entender a raiz do problema, mas tu consegue entender mais ou menos o que está acontecendo, tá? Para te passar para o dev e o dev conseguir te ajudar de maneira mais assertiva. Senão tu vai receber simplesmente uma negativa, tá? Tu vai pedir ajuda e o cara vai te pedir para fazer essas coisas, vai pedir para te ler a documentação, vai pedir para te fazer os testes que tu deveria ter feito e esse tipo de coisa, né? E tu não vai conseguir ser assertivo. Então, tente o máximo possível ser assertivo, né? Estresse o máximo possível, documente tudo, que daí quando tu pedir ajuda, o cara vai conseguir receber esse teu apontamento e vai conseguir tirar o impedimento exatamente de onde é o problema que tu está enfrentando, né? Então, isso ajuda bastante e te ajuda a performar melhor. Então, no tópico 5, a gente fala das documentações, tá? Da importância de tu documentar o que tu faz. E isso encaixa muito bem
com essa parte de data driving, que é ser baseado em dados, né? Não confiar apenas na intuição, e sim ter métricas, ter dados do que tu realmente fez ou testou. E na documentação tu consegue especificar o que foi feito, quais ferramentas que tu utilizou. E isso é super importante, não só para te compartilhar o conhecimento com outros devs, como também para manter referência e histórico. Então, no futuro, quando tu precisar de uma informação daquela tarefa, tu vai conseguir buscar entender o que foi feito, e tu vai conseguir também manter a saúde da aplicação para o futuro, quando tu não tiver na empresa também. E no tópico bônus também, falando sobre documentação, sobre dados, a gente chega na parte de testes, tá? Então, da importância de escrita de testes, da importância de tu conseguir ponderar a parte de qualidade do teu código, tá? Para quando tu está começando, tem muitos desafios, e às vezes essa parte de qualidade ela acaba ficando um pouco baixa, mas é importante o quanto antes tu comece a estudar testes unitários, testes instrumentados, pirâmide de testes, que isso tudo, tá, são recursos que tu consegue garantir a qualidade da aplicação e do que tu está fazendo, né? Então tu tem uma garantia melhor que tu está entregando um código sem bugs. Então eu já devo ter me perdido em todos os tópicos, tá? Mas em si o resumo do vídeo é: leia a documentação, tenha um ritual antes de começar a programar, controle tua ansiedade, cuidado com o tabu de higiene e o teu ego, tá? Para não fazer disso pedras no teu caminho para avançar na tua carreira e para performar. Cuidado com as muletas e quando tu deve pedir ajuda, né? Cuidado com as dependências que tu cria de outras pessoas, e procure embasar, né, tuas decisões em dados. Procure sempre o máximo possível ter informações, né? Não deixe só na tua cabeça, exponha isso, e isso através das documentações também. Então documente o que tu está entregando, e não menos importante também, cuidado com a parte de qualidade. Sempre busque aprender mais e mais sobre metodologias de qualidade para tu ter garantia do que tu está entregando. Então é isso o vídeo de hoje, tá? Eu espero que tenha agregado na tua carreira como programador, e se eu tenho uma dica para te dar, é tu não ter medo de pedir ajuda, ter menos ego e aprender com teus erros, tá? É muito importante aprender com os erros, que é quando a gente consegue evoluir, e ainda mais a gente ter receptividade também aos feedbacks para a gente entender quando a gente está errando e onde a gente tem a melhorar. Então é isso no vídeo de hoje, eu espero que tenha agregado a você, e se agregou, né, não te esquece de se inscrever aí, e na sequência eu vou estar liberando novidades e atualizações. Valeu, até mais!